E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Elias do canal Passei na Imigração para mais uma edição do Passei na Imigração News. E hoje, gente, o assunto do momento aqui na Irlanda tem sido o fechamento de uma grande agência de intercâmbios, a Vital Intercâmbios, que era uma agência bastante tradicional aqui, né, que atendia a Irlanda e também atendia outros países, né, como Malta, Canadá, Nova Zelândia, Austrália, né? Então, essa escola veio a fechar, né, semana passada, e infelizmente deixou várias pessoas na mão. Então, nesse vídeo a gente vai trazer aqui os principais fatos, né, que se sabe até o momento, né, sobre essa história e tentar tirar algumas conclusões aqui para ajudar você que está se preparando aí no seu intercâmbio, né? Então, o que aconteceu primeiramente, né? Na semana passada, mais ou menos na quinta-feira, ali no dia 29 de maio, clientes da Vital Intercâmbios teriam começado a receber e-mails da empresa avisando que a empresa iria entrar em falência, que estaria fechando, né? E nesse e-mail a empresa ela recomendava que os seus clientes entrassem em contato com as escolas, né? Para checar como estava a sua situação em relação à matrícula, né, e pagamento do curso. E no dia 30 de maio, no dia seguinte, na sexta-feira, a fundadora da empresa, Juliana Vital, ela publicou no YouTube, no canal de YouTube da Vital Intercâmbios, um pronunciamento, né, trazendo algumas explicações sobre o que motivou o fechamento da empresa, dando algumas instruções, né, para os clientes prejudicados, tá? Então, foi um pronunciamento um tanto quanto emotivo, né, em que ela fala da história da empresa, que foi fundada há muito tempo atrás, há 13 anos, parece, né? E que já tinham atendido, já tinham levado muitas pessoas, né, para fazer intercâmbio, que tinha dado tudo certo e que por motivos externos aí e motivos de mudanças econômicas e problemas do próprio mercado de intercâmbio, eles tiveram que tomar essa decisão de fechar a empresa, né? E ela deixou um contato, né, um e-mail de contato da empresa para que os seus clientes pudessem usar para entrar em contato para saber como estava a sua situação, né? E para saber quais seriam os próximos passos aí que eles teriam que tomar, né, em relação ao seu intercâmbio. Então, motivos citados por ela para o fechamento seriam, né, as condições financeiras adversas aí da empresa em relação a mudanças como, por exemplo, situações de guerra, né, por exemplo, ela deu a entender da guerra da Ucrânia ou, eventualmente, né, de rumores de guerra, a situação pós-pandemia, né, ou a própria pandemia também, né, que teria tido um impacto grande nas finanças da empresa, e que essa situação toda acabou levando a prejuízos que tentaram ser contornados, mas que não, no final das contas, não foi possível superar, então estariam levando ao fechamento da empresa. Depois que os clientes começaram a receber esses e-mails e depois do pronunciamento, né, no canal do YouTube, o que aconteceu é que os clientes começaram a se juntar em grupos de WhatsApp para tentar entender melhor a situação, para ver o que estava acontecendo, que atitudes eles iriam tomar, eles queriam saber se eles estavam matriculados, se as suas escolas pelo menos tinham sido pagas, né? E os que estavam há poucos dias do embarque estavam muito preocupados, né, para saber se realmente eles iam poder chegar no país mesmo, se eles teriam as cartas da escola para poder passar na imigração, né? E se o seu intercâmbio ainda estaria sendo viabilizado ou não. E isso já foi a partir do dia 30, né, que começou esse grupo de WhatsApp, depois esse grupo foi até divulgado, né, eu acho que, se eu não me engano, no Instagram do próprio Boulder, né. Inclusive eu entrei também nesse grupo, eu tô lá até hoje, eu estava acompanhando aí durante o final de semana os relatos, né, dos clientes da Vital aí que sofreram agora com esse fechamento da empresa. E, gente, tem sido bastante triste, né, acompanhar isso, porque o que os clientes acabaram descobrindo é que boa parte deles não tiveram as suas escolas pagas. Eles têm a matrícula nas escolas, né, boa parte deles, alguns nem a matrícula têm, mas boa parte, pelo que eu venho acompanhando ali, tinham a matrícula, só que as escolas estavam informando que, apesar da matrícula estar feita, nenhum pagamento tinha sido efetuado, então eles teriam que fazer esse pagamento. Inclusive, os clientes até receberam outros e-mails ali e funcionários até da Vital teriam entrado em contato com eles para avisá-los de que não fechassem com outras agências, né? Que primeiro eles consultassem as suas escolas para ver se as escolas poderiam fazer algum desconto, alguma situação, uma condição especial para que eles viessem a comprar novamente o curso. Mas eles não deram em nenhum momento a ideia de que a empresa de intercâmbio que fechou
pagaria esse curso, tá? Então eles só estavam falando, ó, entre em contato e tentem pagar novamente. Então, assim como vocês podem imaginar, com certeza os clientes estão extremamente revoltados, né? Então, ao longo do fim de semana, principalmente aí que eu estava acompanhando o grupo, os clientes começaram a fazer uma lista das pessoas que realmente foram afetadas. Até poucos minutos atrás que eu chequei aqui o grupo, o número de pessoas lesadas pelo fechamento da empresa já tinha passado de 130 alunos, tá? Isso não só de país, não só aqui da Irlanda, tá? Mas de países como Malta, Austrália, Nova Zelândia, enfim, Canadá, eu acho que até Reino Unido tinha lá no meio. Então, muitos estão totalmente impactados, né, emocionalmente, porque foi um esforço enorme para conseguir juntar esse dinheiro e estavam pagando, porque muitos deles tinham feito parcelamento, mas eles tiveram que dar uma entrada grande e estavam parcelando o resto até chegar perto da sua viagem. E descobriram que a agência, né, ela sempre paga a escola quando está mais próximo do embarque do aluno, né? Então eles acabaram descobrindo que na verdade não tinha pagamento nenhum feito, né? Alguns, né, teve um ou outro caso que eu vi aí no grupo que levaram sorte que realmente estava pago, tá? Que vai conseguir embarcar sem problemas, mas os que estavam para embarcar mais para frente, daqui a alguns meses, não, gente, praticamente ninguém que está no grupo lá, pelo que eu acompanhei, vai poder embarcar a menos que pague o curso novamente. Não só o curso, né? Teve gente que fechou passagens aéreas, o seguro, né, também de viagem, seguro obrigatório, acomodação, enfim, teve gente lá relatando perdas, né, em torno de 20 mil reais, 30 mil reais, casais que alegam ter perdido em torno de 50 e poucos mil reais, né? Então a gente vê que é uma situação seríssima, né? E que, inclusive, gente no grupo lá relatando que tá 2, 3 dias sem dormir, tá tendo que tomar remédio controlado para dormir, tem gente que não tem coragem de contar para a família o que aconteceu, teve gente que saiu do emprego e vendeu o carro, saiu do apartamento, enfim, vendeu tudo, já estava pronto para viajar em breve e descobre agora que a sua escola não estava paga, né? Então é um problema muito sério, gente. Clientes agora lesados, eles estão se reunindo para ver o que eles vão fazer, né? Se eles vão entrar na justiça, fazer uma ação em conjunto, né? Contra a empresa. Eles estão consultando advogados, só que nessa hora também está tudo muito nebuloso, porque eles não sabem exatamente se cada um vai pegar o seu advogado, ou se vão escolher um só, como é que vai funcionar. Tem gente que está entrando em contato com os canais de TV, né, para ver se fazem uma pressão, né, já hoje, inclusive, né, que eu estou gravando esse vídeo aqui, que é terça-feira, parece que já saiu uma matéria na Globo sobre esse caso, uma matéria bem superficial, assim, não é citado o nome de ninguém, mas parece que gravaram na frente do escritório que a empresa tinha lá em São Paulo, que inclusive está fechado, segundo relatos aí, não tem mais nada lá, já tinham algumas semanas atrás o escritório foi fechado. E outra informação também é que eles estão tentando entrar em contato com ex-funcionários da empresa. Aparentemente, né, tem gente lá dizendo que, supostos ex-funcionários dizendo que estão há alguns meses já sem receber pagamento e que eles também não sabiam de nada, que a empresa estava nessa situação ruim e que viria a fechar, né? Então eles também seriam vítimas, né? E, gente, é toda uma história muito triste. A gente já viu isso acontecer. Quem é mais antigo aqui, né, já pesquisa há muito tempo. Eu estou há 3 anos aqui na Irlanda, mas eu já pesquiso intercâmbio na Irlanda desde 2018, mais ou menos quando eu estava me preparando para vir para cá. E quem já pesquisa desde essa época, né, quem acompanhou, já está mais tempo morando aqui, já sabe que não é a primeira empresa de intercâmbio que acontece esse tipo de problema de fechamento, de vir à falência e deixar todo mundo na mão, tá? Isso já aconteceu, teve uma empresa grande, né, famosa na época, lá em 2019, 2020, que foi a T2T, que era Time to Travel, que fechou, né, e muitos alunos acabaram perdendo seu dinheiro, né? E logo depois dela já teve outras empresas, foi a Mundi, teve a For You, teve acho que umas 5 ou 6 empresas desde 2019, 2020 que vieram a fechar. Nem todas as empresas eram antigas ou tinham o mesmo tamanho, né? A T2T realmente era muito grande, como a Vital, assim, que fechou também, né? Mas teve outras empresas menores, então o impacto, assim, ao longo dos anos foi sendo variável. E, infelizmente, a gente acaba vendo que praticamente de todas essas vezes em que aconteceu isso, infelizmente, os clientes lesados não conseguiram recuperar o dinheiro, tá? Então, teve gente que não conseguiu, né? Teve que cancelar os seus planos de intercâmbio, porque não conseguiu juntar dinheiro de novo para vir.
Teve até casos, gente, relatados na época da T2T lá de gente que atentou contra a própria vida, tá? Por conta do trauma que sofreu, né? Das expectativas que estava tendo que foram destruídas aí, né? Então é um assunto muito sério. E agora, pelo que eu vi de relatos aí no grupo, muitos já abriram boletins de ocorrência no Brasil contra a empresa, alegando vários crimes, por exemplo, estelionato, suplência contratual, associação criminosa, enfim, né, gente? Aí eles estão sendo assessorados aí por advogados e estão abrindo os boletins de ocorrência e também procurando órgãos de defesa do consumidor no Brasil, né? E, como eu já falei, a mídia também, né? Outro esforço, né, que os clientes estavam fazendo no grupo de WhatsApp era entrar em contato com as escolas também, com todas as escolas, né, que eram parceiras da agência de intercâmbio, para entender se realmente elas tinham sido pagas ou não. Pelo que eu vi, a maioria delas não tinham sido pagas não, tá? O que se sabe agora é que boa parte das pessoas realmente perdeu esse dinheiro. Quem ainda teve condições, né, que está com o embarque próximo e ainda tinha condições de recomprar o curso, de pagar novamente, está fazendo, né? Contra a sua vontade, mas eles sabem que mesmo entrando na justiça, isso provavelmente não vai ser resolvido de uma forma rápida, né? E a tendência, infelizmente, se a gente for olhar os casos anteriores, é de que eles não recebam dinheiro de volta, tá? Infelizmente, porque é muito difícil conseguir uma punição para empresas nesse caso, né? Tanto um caso de falência, ainda não ficou claro se a empresa vai entrar em algum tipo de recuperação judicial ou o que vai acontecer daqui para frente, tá? A empresa não se manifestou e os alunos, eles têm falado no grupo lá de WhatsApp que aquele e-mail que a empresa disponibilizou lá como contato, eles mandam um e-mail para lá e ninguém responde, tá? Então não está tendo resposta de ninguém, supostamente, né, pelos relatos que estão sendo feitos naquele grupo do WhatsApp, tá? Então agora você que está assistindo esse vídeo e está aí com o seu intercâmbio marcado, né, está aí pagando, às vezes parcelado o seu intercâmbio, né, para uma viagem que vai ser daqui a alguns meses, você deve estar apavorado, né, pensando, meu Deus, será que eu vou ser o próximo? Será que eu não posso mais confiar em agências de intercâmbio? O que eu posso fazer para me proteger? Eu estou pensando em... Não paguei nada ainda, mas eu estou pensando, o que eu faço? Eu fecho direto com uma escola? Então, gente, essa discussão, né, essa preocupação, ela sempre acontece quando uma escola grande fecha, né? Isso lá atrás, em 2020, lá com a T2T, foi a mesma coisa, tá, gente? Teve uma onda de muita gente querendo fechar diretamente com escola. E, assim, é uma solução que em primeiro momento parece ser acertada, né? Só que o problema, gente, é que se você for dar uma pesquisada, você vai descobrir que muito mais escolas de intercâmbio, aqui na Irlanda, pelo menos, né? Fecharam nos últimos anos do que agências, tá? E não só escolas que atendem o público brasileiro, tá? Agora, recentemente, até tem um vídeo aqui que a gente fala sobre algumas mudanças aí que estavam para ocorrer na legislação aqui em relação à fiscalização das escolas, que foi motivada pelo fechamento de uma grande escola aqui que atendia o público indiano, tá, gente? Então, o problema não é só também dos brasileiros, tá? Então, não é uma garantia de que você vai fechar diretamente com uma escola que você não vai ter risco nenhum, tá? Felizmente, a gente sabe que tanto as escolas quanto as agências de intercâmbio, em sua maioria, não dão problema, tá? Mas eventualmente acontece. E quando acontece com uma agência que era bem avaliada, como a Vital, né, que era muito conhecida, que inclusive a fundadora, né, que carrega o nome da empresa, ela era a principal figura pública da empresa, né, ela que fazia o marketing da empresa e participava dos eventos aqui de intercâmbio e dos canais de YouTube, até dos canais mais famosos na época lá 2020, por aí. Quando acontece algo desse tipo, assim, com uma empresa tão tradicional, choca todo o mercado, né, gente? Inclusive, é triste, né, de lembrar que lá atrás, quando deu problema, né, com a T2T, a Vital foi uma das empresas, né, que auxiliou, né, as pessoas que foram afetadas pelo fechamento da T2T, conseguindo desconto, né, para eles na época e conseguindo escolas, enfim, né? Foi uma das empresas que auxiliou e agora, infelizmente, está nessa situação, né? Então a gente vê assim que não dá para cravar ainda de que isso foi um golpe, tá, contra
contra as pessoas, contra os clientes, tá? Isso ainda está sendo apurado, principalmente até independentemente, assim, pelas pessoas que foram lesadas, tá? Elas estão tentando buscar informação, mas eventualmente, se isso for investigado, né, de uma forma pela polícia ou de qualquer forma assim, talvez a gente descubra no futuro se realmente foi, né, um golpe planejado, né? Ou se realmente foi uma situação de uma falência de uma empresa, que infelizmente, né, gente, pode acontecer aí. Estamos todos sujeitos a isso, sendo escola, sendo agência ou empresa de qualquer tipo também, né? Pode ter problemas financeiros, né? Tudo bem, né, gente, que poderia ter sido comunicado de uma maneira mais efetiva, né, para não ter frustrado o plano de todo mundo agora no final. Existem relatos aí de pessoas que estavam efetuando pagamento aí até alguns dias atrás também. Então é muito complicado também, né? Mas aí eu não sei se é real, né? Não vou aqui também tomar a responsabilidade de falar algo que não tem confirmação, mas muitas pessoas que eu vi nos grupos lá estavam relatando de que efetuaram pagamentos, inclusive, né, supostamente para a conta da fundadora da empresa há poucos dias atrás. Então, assim, gente, não dá para cravar que foi golpe ou que foi falência, né, agora, tá? Então, tomem cuidado quando vocês forem expor as opiniões de vocês aí também na internet, tá? Porque realmente as informações agora estão meio embaralhadas, não dá para ter certeza de nada por enquanto, tá? Espero que a gente chegue aí numa verdade no futuro. E que, se for possível, embora eu acredite ser improvável, porque eu já vi várias vezes isso acontecendo aí, né, ao longo dos anos, que as pessoas que foram prejudicadas consigam uma forma de justiça, né, consigam o seu dinheiro de volta, e se eventualmente não conseguirem o dinheiro de volta, que consigam ter, assim, uma oportunidade de não desistir, né, do intercâmbio, de conseguir fechar, conseguir talvez um desconto bom com uma outra agência ou com uma escola, né, ou com a própria escola que ele está matriculado, né? Então a gente torce aí para que tudo se resolva da melhor maneira possível, gente. E eu fiquei pensando aqui, né, para passar para vocês assim, o que a gente poderia sugerir, né, para poder resolver, né, para poder evitar que isso aconteça. E, gente, a situação é bem complicada, porque isso é um problema do próprio mercado também de intercâmbio, tá? Existem muitos riscos envolvidos aqui quando você administra uma escola ou uma agência de intercâmbio, tá? Por conta de situações externas aí também. A parte da legislação não tem uma legislação muito forte que venha a proteger os clientes, até não sei nem como poderia ter uma legislação para isso, tá? Talvez na parte da punição, sim, né? De facilitar a punição de alguém que venha a lesar os outros, né? Mas, de qualquer forma, no momento não existe, né? Então, a única coisa que me vem à mente é mais do que, eu vou escolher a agência, eu vou escolher a escola, porque lógico, a gente pode vir aqui e falar, fechem com agências que são idôneas, né, que têm uma boa reputação, que já são comprovadas aí, que já existem há muito tempo, mas a Vital era uma delas, né, ela era uma muito respeitada aqui, né, assim como a T2T também na época era, e outras aí que vieram a fechar também eram. Aí, outra solução seria, vou fechar direto com a escola. Gente, também não dá, é o mesmo negócio. A escola pode estar indo bem agora, mas pode dar uma crise no mercado e eventualmente ela vier a fechar. Mas a escola tem seguro. A escola tem seguro, mas se você ainda está no Brasil e não embarcou ainda, você não vai ter o seu dinheiro de volta se a escola for paga lá e ela vier a fechar, tá? Só se você já estiver estudando aqui numa escola e a escola fechar, você recebe uma parte do dinheiro de volta ou você é remanejado para uma outra escola, tá? Então também não tem risco zero. Então, o que eu vejo, a única opção que eu vejo é o seguinte: se você puder, evite fazer parcelamentos longos, né, que você fique durante muito tempo pagando antes de embarcar, né, que você tem que fazer uma entrada e fique pagando durante muito tempo. Se for possível para você, eu sei que falar é uma coisa, mas a realidade brasileira principalmente é outra, né, mas se você puder pagar à vista pouco tempo antes do seu embarque, sei lá, um mês antes do seu embarque, 2 meses, você diminui a chance de ter problemas, certo? Mas mais do que isso, gente, é complicado de arrumar uma solução aqui para esse problema. E é um problema que vai afetar todo mundo, tanto as escolas quanto as agências. Agora, quando fecha uma agência grande, fica todo o mercado aqui de intercâmbio vai ficar sob suspeita, né? Todo mundo fica com medo de fechar, inclusive o pessoal que foi lesado aí por conta do fechamento da Vital, agora está com medo de fechar tanto com outras escolas ou como outras empresas, porque estão com medo de terem problema novamente. Então,
Vamos ver o que vai acontecer nos próximos meses. A minha solidariedade é o pessoal que infelizmente teve esse prejuízo enorme em muitos casos, tá? Que vocês consigam ter uma situação, uma oportunidade de manter o plano de vocês, talvez tenham que adiar um pouco, mas se o seu sonho realmente é vir fazer o intercâmbio, você já pensava nisso há muito tempo, se planejava, tente fazer acontecer. E se você realmente não vai conseguir se recuperar disso, porque vai ter gente que realmente já estava no limite mesmo e não podia ter tomado esse prejuízo, sinto muito, né? Não tem muito o que a gente falar aqui para vocês, mas espero que talvez no futuro você esteja numa situação que você consiga, tá? Então, esse vídeo aqui, gente, acaba dessa forma, triste, tá? Ninguém gosta de ver nada disso acontecendo, é o sonho de muitas pessoas, é o sonho de tentar sair do Brasil no momento que o Brasil está numa situação complicada. Então, tem muita gente que aposta tudo nesse sonho e acontece uma situação terrível dessa. Mas, gente, o que a gente pode dizer é se mantenham positivos o máximo possível. Para quem foi lesado pela empresa, tente buscar os seus direitos da melhor maneira possível. E boa sorte para todos nós, gente. Tchau, até mais.